Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 30 de dezembro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Beata Eugênia Ravasco. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério de Calixto, junto à Via Ápia, o sepultamento de São Félix I, Papa, que regeu a Igreja Romana no tempo do Imperador Aureliano. Morte no ano 274. Em Vidin, na Mésia, na odierna Bulgária, Santo Hermes, exorcista e mártir. Morte no século IV. Comemoração de Santo Anísio, bispo de Tessalônica, hoje na Grécia, que, no tempo do imperador Teodósio, foi constituído pelos pontífices romanos vigário apostólico do Antigo Ilírico, território dos atuais Balcãs, e muito louvado por Santo Ambrósio. Morte no ano 406. Em Tours, na Gália Leonense, na odierna França, São Perpétuo, bispo, que edificou a Basílica de São Martinho e muitas outras em honra dos santos, e regulamentou na sua igreja a prática dos jejuns e das vigílias. Morte no ano 491. Em Aosta, nos Alpes Graios, território da Itália, São Jucundo, bispo. Morte no ano 502. Em Fly, na região de Belvais, na Neustria, atualmente na França, São Jeremaro, abade do mosteiro deste lugar por ele fundado. Morte no ano 658. Em Evesham, na Inglaterra, Santo Egvino, bispo, que fundou o mosteiro deste lugar. Morte no ano 707. Na região dos Vistinos, hoje nos Abruzos, região da Itália, São Rainério, bispo de Forcone, cuja virtude na administração dos bens foi louvada pelo Papa Alexandre II. Morte no ano 1077. Em Cane, na Apulia, também na Itália, São Rogério, bispo. Morte no século XII. Em Frasanó, povoação da Sicília, região da Itália, São Lourenço, monge segundo a observância dos padres orientais, insigne pela austeridade de vida e incansável pregação. Morte no ano 1162. Em Palestrina, no Lácio, também região da Itália, a beata Margarida Colonna, virgem, que as riquezas e deleites do século preferiu à pobreza por amor de Cristo, a quem serviu professando a regra de Santa Clara.
Morte no ano 1280. Em Pancalieri, localidade próxima de Turim, na Itália, o beato João Maria Boccardo, presbítero, que, entre os muitos trabalhos empreendidos para a assistência dos anciãos e dos enfermos e a formação cristã das crianças, fundou a Congregação das Irmãs Pobres Filhas de São Caetano. Morte no ano 1913. Vida da beata Eugênia Ravasco nasceu em Milão no dia 4 de janeiro de 1845, terceira dos 6 filhos do banqueiro genovês Francisco Mateus e da nobre senhora Carolina Mosoni Frosconi. Foi batizada na Basílica de Santa Maria da Paixão e recebeu o nome de Eugênia Maria. A família rica e religiosa ofereceu-lhe um ambiente cheio de afetos, de fé e uma fina educação. Depois da morte prematura de 2 filhinhos e também da perda da jovem esposa, o pai retornou a Gênova, levando consigo o primogênito Ambrósio e a última filha Elisa, com apenas 1 ano e meio. Eugênia ficou em Milão com a irmãzinha Constância, entregue aos cuidados da tia, Marieta Anselmi. No ano de 1852 se reuniu a sua família em Gênova. Após 3 anos, em março de 1855, morreu também seu pai. O tio, Luís Ravasco, banqueiro e cristão convicto, assumiu os seus sobrinhos órfãos. Providenciou a todos uma boa formação e confiou as 2 irmãs a uma governanta qualificada. Eugênia, de caráter vivo e exuberante, sofreu muito com a maneira bastante severa usada pela senhora Serra, mas também soube submeter-se docilmente. Em 21 de junho de 1855, com 10 anos, recebeu a primeira comunhão e a crisma na igreja de Santo Ambrósio, Doge de Jesus, em Gênova, tendo sido preparada pelo canônico Salvatore Magnasco. Daquele dia em diante se sentiu atraída pelo mistério da presença eucarística, quando passava diante de uma igreja entrava para adorar o Santíssimo Sacramento. O culto à Eucaristia, de fato, é o fundamento da sua espiritualidade, unido ao culto do coração de Jesus e de Maria Imaculada. Movida pela grande compaixão que tinha em sua alma por aqueles que sofrem, desde sua adolescência se doou com amor generoso aos pobres e aos necessitados, contente de fazer algum sacrifício. Em dezembro de 1862, morreu o seu tio Luís, que para ela era mais que um pai. Dele herdou não só a retidão moral, mas também a coerência cristã e a generosidade para com os pobres. Confiando em Deus e aconselhada pelo canônico Salvatore Magnasco, futuro arcebispo de Gênova, e de sábios advogados, ela assumiu a responsabilidade de administrar os bens da família, até então nas mãos de administradores nem sempre honestos. Fez de tudo, porém não pôde salvar o seu irmão Ambrósio da estrada que o levava à ruína moral e física. Este foi dos seus sofrimentos o mais atroz e também uma grande prova para sua fé. Em 31 de maio de 1863, entrou na igreja de Santa Sabina, em Gênova, para saudar Jesus Eucarístico. Através das palavras do sacerdote, que naquele momento falava aos fiéis, Eugênia recebeu o convite divino a consagrar-se a fazer o bem por amor ao coração de Jesus. Este foi o evento que iluminou o seu futuro e lhe transformou a vida. Consagrou sem reservas à glória de Deus todo o seu ser, a energia da mente e do coração e também o patrimônio herdado da sua família. Esta riqueza, e repetia, e não é minha, mas do Senhor, eu sou somente a administradora. Suportou com firmeza a reação dos parentes, as críticas e o desprezo dos senhores da sua condição social. Começou com coragem a fazer o bem ao redor de si. Ensinou o catecismo na paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Colaborou com as Filhas da Imaculada na obra de Santa Doroteia como assistente das crianças vizinhas. Abriu a sua casa para dar-lhes instrução religiosa e escola de costura e bordado. Com as damas de Santa Catarina de Portoria, assistiu aos doentes do Hospital de Palmatone. Visitou os pobres nas suas casas levando o conforto da sua caridade. Sentia grande dor especialmente ao ver tantas crianças e jovens abandonados a si mesmos, expostos a todos os perigos e sem conhecimento das coisas de Deus. Em 6 de dezembro de 1868, com 23 anos fundou a Congregação Religiosa das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria com a missão de fazer o bem à juventude. Assim, as escolas, o ensino do catecismo, as associações e os oratórios surgiram. O projeto educativo de Madre Ravasco era educar os jovens e formá-los para uma vida cristã sólida, operosa,
para que fossem honestos cidadãos em meio à sociedade e santos no céu. Em 1878, numa época de grande hostilidade à igreja e de laicização social, Eugênia Ravasco, atenta às necessidades do seu tempo, abriu uma escola normal feminina, com o objetivo de dar às jovens uma orientação cristã e de preparar professoras cristãs para a sociedade. Por esta obra, que tanto amava, enfrentou com fortaleza, confiando só em Deus, os ataques maldosos da imprensa contrária. Inflamada de ardente caridade, que lhe vinha do coração de Jesus, e animada da vontade de ajudar o próximo na vida espiritual, de acordo com os párocos organizou exercícios espirituais, retiros, celebrações religiosas e missões populares. Sentia grande conforto ao ver tantos corações voltarem para Deus e fazerem experiência da sua misericórdia através da oração, do canto sacro e dos sacramentos. Rezava: Coração de Jesus, concede-me fazer este bem e nenhum outro em toda a parte. Estendeu o olhar à missão AD Gentes, um projeto que se realizou após sua morte. Promoveu o culto ao coração de Jesus, à Eucaristia e ao coração imaculado de Maria. Abriu associações para as mães de família do povo e para as aristocratas. A estas últimas propôs que ajudassem as jovens necessitadas e as igrejas pobres. Com sua caridade aproximou os moribundos e os encarcerados afastados da igreja. Viveu de fé, de oração, de sofrimento e de abandono à vontade de Deus. Em 1884, junto com outras irmãs, Eugênia Ravasco fez a profissão perpétua. Continuou a interessar-se pelo desenvolvimento e consolidação do Instituto que foi aprovado pela Igreja Diocesana em 1882, e seria de direito pontifício em 1909. Abriu algumas casas que por ela foram visitadas, não obstante a sua pouca saúde. Guiou a sua comunidade com amor, prudência e visão de futuro. Considerando-se a última entre as irmãs, empenhou-se para manter acesa em suas filhas a chama da caridade e do zelo pela salvação do mundo, propondo-lhes como modelo os corações santíssimos de Jesus e de Maria. O seu ideal apostólico foi arder de desejo pelo bem dos outros, especialmente da juventude, o seu empenho de vida e viver abandonada em Deus e nos braços de Maria Imaculada. Purificada com a prova da doença, da incompreensão e do isolamento dentro da comunidade, Eugênia Ravasco não deixou jamais de trabalhar. Em 1898, fundou a Associação de Santa Zita para as Jovens Operárias. Ao mesmo tempo construiu o teatrinho, para os momentos de lazer dos jovens do oratório e das numerosas associações do Instituto. Madre Eugênia morreu em Gênova, com 55 anos, na casa-mãe do Instituto, na manhã de 30 de dezembro de 1900. Deixo-vos todas no coração de Jesus, foi sua saudação final às filhas e às caríssimas jovens. Em 1948, Sua Eminência José Seri, arcebispo de Gênova, introduziu o processo diocesano. Em 5 de julho de 2002, João Paulo II firmou o decreto de aprovação da cura da menina Helen Jimenez Cardoso, de Cochabamba, na Bolívia, alcançada pela intercessão de Madre Eugênia Ravasco. E em 27 de abril de 2003, Madre Eugênia foi beatificada na Praça de São Pedro em Roma.